bem-vindos nesta manhã, no nosso quarto domingo do Advento. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, e juntos vamos, neste momento, buscar a presença do nosso Deus, juntos vamos louvá-lo, vamos engrandecer o seu santo nome. E nós vamos começar cantando o cântico de número 454. No nosso cancioneiro, nós vamos cantar este cântico. Surgem anjos proclamando paz à terra, Deus louvor, vão seus hinos ecoando nas montanhas em redor. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. Vão ser alegres os pastores, ver o infante celestial, e acrescentam seus louvores ao louvor angelical. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Beijo lhe foi dado, mas no céu lhe veio louvor. Ele é o Salvador amado, bem merece o nosso amor. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Povos, tribos, celebrai-o, glória a Deus também dizei. Ajoelhados adorai-o, ele é o Cristo grande Rei. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Amém. Vamos cantar o cântico de número 473. Numa noite de luar, astros a brilhar, nas campinas tudo dorme em paz, e o pobre em Belém, como mais ninguém, nasceu Jesus, em Salvador. Cantou por angelical, tocaram sinos de Natal, nasceu Jesus em Salvador. Os pastores vêm chegar ao humilde lar, e adorando louvam ao Senhor.
Louvado de Natal, nasceu Jesus, Rei Salvador. Mais uma vez, louvor angelical, louvado de Natal, nasceu Jesus, Rei Salvador. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, neste domingo, quarto domingo do Advento, nós vamos novamente reacender. Ao reacender a vela da preparação da paz, lembramos-nos da voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. A segunda vela, nós reacendemos a vela da expectativa de esperança, relembrando a promessa de Deus de enviar um Salvador. Reacendemos a terceira vela da revelação da alegria, que nossos corações sejam preenchidos para sempre com a alegria de sua vinda. E agora acendemos a quarta vela da proclamação do amor. Celebramos o anúncio da vinda do Rei e a grandeza do amor de Deus revelado por meio do menino Jesus. Oremos neste momento. Pai, te agradecemos por se revelar através de Jesus e te louvamos pela grandeza do seu amor. Ajuda-nos a compartilhar sua paz, esperança, alegria e proclamar o seu amor a cada dia com os outros e viver as nossas vidas mais como Cristo. Em seu nome, amém. Amém. Em Isaías capítulo 7, versículo 14, diz que eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. E no Novo Testamento, em Mateus, o capítulo 1 e versículo 23, então, cumpre-se a promessa feita lá no Antigo Testamento em Isaías. O que implica a vinda de Jesus? Ela implica muito mais do que um ato sacrificial. Revela também o compartilhar Deus da experiência humana. E João, ele vai dizer isso no capítulo 1, no versículo 14. O que implica a vinda de Jesus? A sua vinda implica mais do que um ato sacrificial. Revela também o compartilhar de Deus da experiência humana. E João, ele vai dizer lá em João 1,14, ele vai dizer: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus humanizou-se, tornou-se alguém com as fragilidades do corpo e sujeito à morte. E assim nos ensinou que nada é mais divino do que o Deus no meio de nós. E a palavra que foi lida nesta manhã pelo Major fala: o Deus Emanuel, o Deus conosco. Em Jesus nós vemos Deus se identificando conosco. Um Deus que entende as nossas dificuldades e necessidades. Jesus também nos mostrou o caráter de Deus ao ensinar com amor, cuidar dos necessitados, curar doentes e perdoar. Ele nos revelou
toda a bondade e sabedoria de Deus, de uma forma que nós pudéssemos entender. Por meio de sua humanidade, que Jesus manifestou a glória de Deus. Jesus, ao nascer entre nós, tem por missão propor um mundo onde a justiça, os direitos humanos, a dignidade, a vida e a felicidade das pessoas são respeitados. Dizer que Jesus hoje nasce no mundo significa propor esta mensagem libertadora e salvadora. Que Deus nos abençoe. Vamos orar com o capitão Israel para a mensagem da palavra do Senhor, que vai ser trazida pelo Major Nelson Acai. Oremos, te louvamos, Pai Celestial, na beleza da tua santidade e bendizemos o teu santo nome neste dia. Queremos, Pai, colocar nas tuas mãos o teu servo que está com a responsabilidade de ministrar a tua palavra nesta manhã. Que, ó Pai, não ele, mas o teu Santo Espírito possa estar falando através dos seus lábios. E que os corações, Pai, dos ouvintes desta palavra possam estar receptíveis, Senhor Deus, à tua voz. Espírito Santo, vem encher este lugar. Vem encher, ó Pai, cada casa, cada lar, Senhor Jesus, cada canto aonde este evangelho está sendo pregado nesta manhã. Amém. Nós te pedimos, derrama sobre nós as tuas bênçãos no nome de Jesus. Agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Este é um grande privilégio, meditarmos na palavra de Deus nesse último e quarto domingo de Advento. Convido você a acompanhar a palavra de Deus agora em Mateus, capítulo 1, do versículo 18 até o 25. E diz assim o texto sagrado: O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, agradecemos essa palavra bendita que se cumpre na vinda de Jesus e também é estendida para todo aquele que crê, para todo aquele que ouve essa boa nova de salvação e que pode receber no seu coração pela fé que o Senhor mesmo concede, sem merecimento nenhum da nossa parte. Nós te pedimos a tua bênção agora ao meditarmos na tua palavra em nome de Jesus. Amém. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nome Jesus, Yeshua em hebraico, significa Yahvé salva. É o mesmo nome que o nome de Josué e também
muito parecido, né, parente, vamos dizer assim, do nome Oséias no Antigo Testamento. Indica que esse Deus conosco, este Emanuel que vem para salvar o seu povo dos pecados deles. Vamos voltar um pouquinho lá atrás na Bíblia, quando Deus criou a raça humana, e está dizendo aqui que Deus cria o ser humano, o homem, e o coloca num ambiente perfeito e vem ter comunhão com esse homem, esse ser humano, né, o casal, Adão e Eva, macho e fêmea, todos os dias, né? Na viração do dia, Deus vinha ter com eles, até que infelizmente houve aquilo que a gente chama de a grande queda, quando o ser humano crê na mentira do diabo, faz de Deus mentiroso, rebela-se contra Deus, crê na mentira e desobedece então a Deus. Como resultado disso, o homem perde a sua comunhão, né? Não é apenas um convívio como a gente tem com uma árvore ou com uma montanha ou até com um animal. Era uma relação. Deus cria o ser humano capaz de ter relacionamento e Deus caminha nesse relacionamento com os primeiros pais da gente, né? Eles então quebram essa confiança, essa aliança. Essa quebra parte da nossa parte, né? A rebelião é da parte do ser humano, é a gente que rompe com Deus. Além desse rompimento, dessa quebra de amizade e comunhão com Deus, a gente também tem, infelizmente, Deus vem, né, e eles se escondem, e quando Deus pergunta o que aconteceu, então Adão lança a culpa sobre Eva, né, Eva lança a culpa sobre a serpente. Isso demonstra o quanto houve uma ruptura também entre ser humano e ser humano. Então, surge uma inimizade entre o homem e Deus, surge uma inimizade entre o ser humano e o próprio ser humano, né? Também a terra passa a dar espinhos, né? Ela passa a dar dificuldades para ser cuidada, então também há uma queda ecológica, né? Quando a Bíblia fala então de salvar dos pecados, nós devemos pensar não apenas nos atos pecaminosos, cada ato, né, mentira, homicídio, roubo, excessos, né, usando aquilo que Deus dá, mas você excede. Então, quando alguém bebe demais, quando alguém come demais, quando alguém dá lugar demais aos apetites de luxúria, né? Então, tudo isso, na verdade, são dons que Deus deu e a gente deturpa. Isso acaba se tornando pecado, sim, e atos pecaminosos, mas o pecado vai muito além de um ato em si. Infelizmente, nós nos tornamos uma geração dominada pelo pecado, uma geração caída, uma geração que serve a um senhor cruel que é o pecado, né? Nossos apetites nos conduzem à morte, nossa e dos outros, sejam pessoas que a gente não quer bem ou pessoas que a gente ama. No fim, esse tipo de natureza interna nossa causa a morte, então nossa e do nosso próximo. A gente se fere e a gente fere o próximo também. A gente se destrói e a gente destrói o próximo. Por quê? Porque há uma natureza pecaminosa. O homem acaba tendo uma atitude rebelde, é uma atitude de rebelião contra Deus, é uma atitude de destruição, de autodestruição. É uma atitude de desobediência para com Deus. E há uma incapacidade também de agradar e de obedecer a Deus. Deus cria o homem para que ele governe bem a terra. O homem está destruindo a terra. Deus cria o homem como casal ali, né, o primeiro casal,
um ser o apoio do outro, um ser o amparo do outro, e para que, da mesma maneira como Deus nos ama, a gente também se ame. Mas a gente vê logo nos filhos, né? Caim e Abel já têm um fratricídio, é um irmão matando o outro. Então o ódio, né? A raiva, esse desejo horrível, insano de matar o outro, ver o mal do outro, destruir o outro, tomou o coração de dois que eram irmãos. Isso tomou lugar do que era originalmente o amor. Deus intencionou o amor. O nosso padrão, o nosso modelo é Deus. A gente deveria ser imagem de Deus, diz logo no começo da Escritura. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, Deus planejou a gente para manifestar a sua semelhança, a sua imagem. Se Deus, Pai, Filho e Espírito Santo convivem como um Deus, vamos dizer entre aspas, comunitário, ele é um Deus só, único, mas ele é Pai, Filho e Espírito Santo, e o Filho ama o Pai e o Espírito glorifica o Filho. Então a gente perdeu isso na nossa natureza. A salvação, então, implica muito mais do que a gente ser livre da pena do inferno, de ir para o inferno. A salvação significa muito mais do que nós sermos livres da penalidade do pecado, que é a morte, mas significa sermos livres da escravidão, da sujeição a esse pecado. Nós, em Cristo, podemos ser libertos desse jugo, desse fardo, dessa opressão do pecado, dessa escravidão e senhorio do diabo, para nós finalmente cumprirmos o propósito de Deus para a nossa vida, que é o de servirmos a Deus, de amarmos a Deus, de amarmos uns aos outros, de nos servirmos uns aos outros, de refletirmos o caráter moral de Deus na nossa vida. Então Deus nos salva, não apenas da pena do inferno, mas nos salva do pecado para nos libertar e nos proporcionar de novo caminho aberto para termos comunhão com Ele, e nessa comunhão, quer dizer, nesse contato direto com Deus, nessa amizade com Deus de novo, então Ele poder moldar o nosso coração, a nossa mente, o nosso caráter de acordo com o que Ele é. Então nós podemos, mais uma vez, ser chamados de seus filhos. O filho deve demonstrar semelhança com seu pai e com a sua mãe, Então a gente deve demonstrar essa semelhança com aquele que nos gerou ou nos regenerou, que é o caso aqui, que é o milagre que Deus faz no coração de todo aquele que crê, E a Escritura diz aqui, então, que você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então Deus está formando um povo, Deus usou o povo a partir de Jacó, que depois foi renomeado como Israel, A partir dele Deus usa essa semente, anteriormente ainda de Abraão, que são os judeus. Eles preservaram a Escritura, eles receberam a promessa, mas a Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nesse momento eu gostaria de dizer, olha, aqui nós não estamos falando de você fazer ritos religiosos ou cerimônias religiosas, A gente está falando que o Natal, por exemplo, nessa semana a gente lembrou nas devocionais que a Igreja Ocidental, sim, celebra no dia 25, mas a Igreja Oriental celebra em janeiro. Não é uma questão de data ou de guardar uma data, é de ter essa realidade dessa salvação e ter a realidade dessa comunhão, de conhecer de verdade Jesus, e a sua salvação. Então, não sei quantos daqueles que estamos ouvindo realmente temos essa certeza de salvação. A Bíblia diz que o Espírito de Deus
testifica com o nosso espírito quando somos salvos. De maneira que a gente tem certeza dessa salvação, porque ele habita em nós. E nós, então, baseados nesse espírito, chamamos Deus de Abba, Pai. Né? Então, estamos chegando perto do Natal e eu não gostaria de perder a oportunidade de fazer um convite a você. Se você não foi ainda liberto, lavado, limpo do seu pecado, se no seu coração Jesus ainda não veio habitar e ele não trouxe aquilo que ele veio para isso, né? A salvação. Ele veio para perdoar os nossos pecados, ele veio para nos transformar a natureza pecaminosa e veio restaurar em nós a comunhão com Deus e a imagem de Deus em nós. Aqui eu não estou dizendo que essa salvação só vem para aqueles que assassinaram alguém que tem um problema sério com vício. Eu estou dizendo que esta salvação é para todas as pessoas. A Bíblia diz que todos pecaram e necessitam, carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Na verdade, todos erramos o alvo da vida se nós não temos essa comunhão com Deus restaurada. Se nós não estamos sujeitos a Ele. Como Jesus se sujeitou a Deus Pai, nós também devemos estar sujeitos a Ele. Não é uma sujeição de escravidão cruel, déspota. É uma sujeição àquele que nos criou com propósito, então visa encontrarmos o verdadeiro propósito da nossa vida. Você e eu temos um propósito, e esse propósito só se encontra na pessoa de Deus. E ele só é possível porque a Bíblia diz que há um obstáculo que nos separa de Deus, que são os nossos pecados. Então, quando esses pecados são perdoados em Cristo Jesus, então Deus vem e trabalha na nossa vida, até chegar a moldar na gente aquilo que Ele deseja. E assim, então, nós vamos viver, como diz a Bíblia, eternamente. Então, o céu é muito mais do que aquela visão que até a gente tem, infelizmente, né, caricata, né, que às vezes alguns programas humorísticos fazem de muito mau gosto, aquele céu que tem um marasmo. Não, nada disso. O céu é onde Deus está. O céu é onde Deus reina. E é onde Ele reina, a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Talvez você que esteja me ouvindo diga assim, mas eu nunca matei, nunca roubei, não tenho vício. Mas este evangelho é para você se você reconhecer que você está afastado de Deus. Ah, mas eu faço tudo para agradá-lo. A Bíblia diz que não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Antes, é pela graça de Deus, porque nós não poderíamos comprar o favor dele. Ele dá de graça. Teve um preço? Teve. O salário do pecado é a morte. Se nós continuarmos no caminho do pecado, nós vamos morrer sim. No entanto, Jesus foi o Cordeiro de Deus, quer dizer, aquele que tomou o nosso lugar. Todo ano um cordeiro era morto no lugar do judeu, representando a própria pessoa que oferecia no lugar da pessoa para pagar pelo pecado. Jesus pagou de uma vez. Ninguém precisa matar mais animal nenhum, fazer sacrifício de sangue nenhum, ninguém precisa fazer nenhum sacrifício, porque Jesus disse na cruz, está consumado. E a Bíblia diz então, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E também diz, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E ainda diz, a vontade de Deus é que todos se salvem. Então, você não precisa ter medo e receio de dizer assim, será que Deus vai me aceitar? Será que eu sou um desses escolhidos? A Bíblia é categórica em dizer que a vontade de Deus é que todos se salvem. Isso quer dizer que a vontade de Deus é que você se salve. O sacrifício que Jesus fez pelos pecados de toda a humanidade inclui a mim, sim, mas inclui você também. E você pode ter segurança, então, porque quando Deus ressuscitou Jesus, Deus deu o aval dele para tudo que Jesus disse e fez. Então, a obra de Jesus foi completa na cruz do Calvário
E Deus deu o seu aval quando ressuscitou, como a gente comemora na Páscoa. Deus deu a sua garantia de que se você crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Então, se você, nesse dia, diz assim, eu tenho tanto tentado agradar a Deus, eu tenho tanto tentado levar uma vida correta, mas eu não tenho essa certeza de que Ele habita no meu coração, de que todos os pecados me foram perdoados, de que lá dentro está tão limpo que agora Deus pode mudar para dentro do meu coração, pode fazer residência ali. Como a Bíblia diz, nós somos o templo de Deus, né? Quando a gente recebe Ele. Então, eu gostaria de orar com você e por você nesse momento, se você me permite. Senhor Deus, ao nos aproximarmos desse Natal do ano de 2020, nós te agradecemos porque o presente que o Senhor mandou em Cristo Jesus nos alcança até o dia de hoje. Nos alcança independente de lugar onde moramos, da língua, da cultura, do histórico social, cultural que nós temos, do passado que nós temos, até do futuro, porque está em tuas mãos. Mas nós queremos te agradecer porque Jesus já veio e veio formar um povo e está convidando a mim e a você, e o Senhor está formando esse povo de pessoas que tiveram seus pecados lavados por Jesus lá na cruz quando derramou o seu sangue por nós. Então nós pedimos perdão pelo nosso pecado, nós nos arrependemos e a gente não tem força sozinho para abandonar o pecado. Mas recebendo Jesus aqui, a gente abandona o nosso pecado na força de Jesus. Lava o nosso coração, purifica o nosso coração e vem morar dentro da gente. E guia-nos, querido Deus, para um povo, esse povo que o Senhor está formando, para uma igreja onde as pessoas também estejam procurando ajudar umas às outras, viver essa vida diferente, não a vida de ódios, não a vida de mentiras, não a vida de separação, mas com todas as falhas, erros e dificuldades, porque somos humanos ainda, buscamos no poder de Deus, no poder de Jesus, formar esse corpo que é o corpo de Cristo, um corpo espiritual, um corpo governado pelo Deus que nos une, pelo Espírito que nos une, o Espírito Santo, por aquele Jesus que é o cabeça da igreja. E nós pedimos que o Senhor nos ajude nessa caminhada, não apenas nesse encontro que estamos tendo com Jesus, mas nós queremos pedir, ajuda-nos na caminhada no restante da vida, a andarmos contigo e também a aprendermos a amar e a andar com os irmãos, aprendermos a amar a Deus, a ouvir a tua voz, a te obedecer e permitirmos que o Senhor nos amadureça cada dia mais. Ajuda-nos, Senhor, nessa decisão que tomamos hoje, a sermos fiéis em te servirmos, em te amarmos e continuarmos a rejeitar o pecado, as paixões, aquilo que é contrário à natureza de Deus, à vontade de Deus, e aquilo que também o diabo, o inimigo da nossa alma, vem tentar colocar na nossa mente, no nosso coração, para nos desviar de Deus. O Senhor é poderoso, fiel é o que nos chama, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então nós recebemos Jesus nesta manhã e nós te agradecemos porque o Senhor veio foi para isso mesmo. Nós não merecemos, é imerecido. Nunca poderemos te agradecer o suficiente ou pagar, mas nós recebemos, porque foi para isso que o Senhor veio. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. A Escritura diz, veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você orou com fé, com sinceridade, Deus ouviu a sua oração. Você teve seus pecados perdoados. Não porque eu orei ou qualquer coisa assim, não, mas você orou.
diante de Deus, derramou o seu coração com confiança, né? E Deus diz que aquele que me honra, eu o honrarei, né? Sem fé é impossível orar a Deus. Então, se você orou com fé, você recebeu, agora você tem uma tarefa importante. Busque uma igreja onde as pessoas também, que não são perfeitas, viu? Tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que quando eu for na igreja, tudo vai ser um céu. Tem um pedaço do céu, sim, né? As pessoas estão amando a Deus ali, mas não são perfeitas, né? A igreja tem o seu lado humano, muito humano, mas isso não é motivo para você se escandalizar, tropeçar ou querer voltar à vida antiga porque se desiludiu. Pelo contrário, a igreja é o lugar daqueles que insistem em seguir a Deus e insistem em estar juntos no caminho de Deus, né? Então busque uma igreja séria, onde você possa, junto com outros irmãos, com guias que sejam honestos, competentes, né? Tem que conhecer bem a palavra de Deus para ensinar a vida, né? Não é para tirar diploma acadêmico, é para ensinar você a sabedoria da vida com Deus, né? E junto com essas pessoas, esses irmãos, você deve procurar crescer. Até que Deus um dia vai chamar a gente e nós vamos de fato entrar lá no céu, né? E juntos nós vamos estar para sempre com Ele. Deus te abençoe nesse dia.